De volta ao programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band, de segunda a sexta-feira, às 14h30. No programa de hoje, neste segundo bloco, nós vamos conversar com o jornalista Antônio Naúde. Antônio Naúde, que trabalha, que faz o blog Falcão Maltês e é também poeta, escritor. Naúde, obrigado por estar conosco no programa de hoje, tudo bem? Eu que agradeço, Peter Júnior, estar aqui mais uma vez. Obrigado à Band, obrigado a você pelo convite. Um prazer. É um prazer nosso. Você tem um blog especializado em cinema. Eu acompanho o seu blog e vejo que você tem uma paixão e uma pesquisa de longas datas no que diz respeito ao cinema clássico. Ao cinema clássico. Exato. Como é que surgiu essa paixão pelo cinema? Começou praticamente na minha infância, né? Porque meu pai era um cinéfilo, via muitos filmes, frequentava cinema de arte, me levava com ele nessas sessões aos domingos. E a partir daí eu comecei a me interessar pelo cinema, passei a ler bastante sobre o cinema, né? E tudo isso depois da minha formação em jornalismo, na época eu fui morar na Europa, que eu comecei a fazer uma série de coberturas em festivais. Isso só fez solidificar essa paixão, né? Então é uma coisa que realmente me dá muito prazer. Todo mundo acha que eu perco muitas horas, mas não tanto, porque é uma coisa que ao longo dos anos eu venho lendo a respeito disso, né? Então sei bastante a respeito do cinema clássico e as pesquisas são praticamente rápidas e não me levam tanto tempo, né? Mas é algo que me faz muito feliz, é uma coisa que me deixa muito contente escrever sobre o cinema clássico, né? Fora os contatos que eu tenho com gente do Brasil e mundo afora, né? E que cada vez mais eu venho percebendo que um número de pessoas cada vez mais jovens se interessa pelo cinema clássico. Eu acho impressionante um menino de 16, 17 anos, como eu recebo e-mails ou comentários no próprio blog, perguntando sobre determinado gênero, determinado diretor dos anos 30 do cinema mudo. Eu acho incrível isso. Você falou no cinema clássico e no cinema mudo. Esse conceito de resgate do cinema clássico esteve muito presente entre os filmes que concorreram ao Oscar desse ano. Esse ano foi realmente um ano assim, de tributo ao cinema, né? Apesar que esse ano, quer dizer, ano passado, 2011, né? Não foi um ano de grandes filmes, né? Os filmes realmente não estavam, poucos deles foram acima da média, né? Talvez A Árvore da Vida, Melancolia. Mas teve essa coisa positiva, que foi uma homenagem ao cinema do passado, né? O filme do Scorsese, a invenção de Hugo Cabret, é um filme voltado para a história do nascimento do cinema, de Georges Méliès. O Artista, que ganhou o Oscar, é um filme também que evoca a fase do cinema mudo. Então foi um ano realmente de tributo ao cinema do passado, né? E esses filmes que evocam o cinema do passado são de qualidade? Não, são todos de qualidade, só não acho que são grandes filmes, são filmes assim que daqui a 5, 10 anos a gente vai lembrar como obras-primas, mas são bons filmes. Eu achei, como eu disse agora, eu achei que 2011 foi um ano muito fraco para o cinema de uma forma geral, né? Os filmes muito bem acabados tecnicamente, visualmente muito bonitos, mas com pouco conteúdo, com pouca profundidade, né? Porque cada vez mais o superficial, o supérfluo impera nas artes, né? Não só no cinema, como tudo de uma forma geral. Mas são válidos, são bons filmes. Qual, na sua opinião, o maior cineasta de todos os tempos? De todos os tempos. É uma pergunta Você difícil. Trabalha com os clássicos, meu cara. Não, porque tudo é questão também de gosto pessoal, né? É o seu gosto pessoal. Porque tem muitos grandes cineastas. Eu gosto muito do italiano Luchino Visconti, que dos anos 50, dos anos 70. Gosto muito também do americano John Ford, que é o pai do western. É um diretor que eu acho incrível, né? Mas tem muitos, assim, pelo menos uns, diria assim, brincando, uns 10. E qual o gênero que você mais gosta? Você gosta mais do que de suspense? Eu vejo tudo, né? Mas assim, o que eu menos gosto é comédia. Eu realmente, não que eu não tenha humor, né? Mas eu não gosto muito de comédia no cinema, porque a comédia no cinema sempre me parece uma coisa muito banalizada. Ou é em cima daquela comédia da queda da risada por uma queda, da risada por um tapa, da risada por uma traição, e eu nunca achei graça muito nessas coisas, né? Assim, alguém cair, da risada, eu nunca, sempre fui uma criança que não achava graça nesse tipo de coisa.
Então a comédia é uma coisa que não me emociona muito. Gosto quando a comédia é mais elaborada, que é mais sutil, que é voltada num humor mais complexo. Isso é muito raro no cinema, né? Tirando o Woody Allen e um outro. Então é o gênero que eu menos gosto. O resto eu gosto de tudo. Mas talvez, se fosse selecionar um gênero, eu ficaria com policial. Eu gosto muito do cinema policial, principalmente dos anos 40, que é o chamado policial noir, que é um policial que foi criado em plena Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um policial meio amargo, meio crítico, muito realista, mostra os problemas sociais, mostra assim, o ser humano como sem grandes perspectivas e tudo. Me parecia que tem me parece que tem no trama, na trama, no roteiro, tem algo mais de surpresa, de investigação, vamos dizer assim, do que de violência, como nos filmes mais exatamente. De ação e de violência. Né? Porque hoje em dia, porque os filmes de ação, normalmente a violência vem em primeiro plano, né? O sangue vem em primeiro plano. E esse gênero de filme, esse policial noir dos anos 40, é realmente mais o suspense psicológico, né? A investigação, a inteligência e tudo. A violência em si fica realmente no segundo ou no terceiro plano. Muitas vezes nem aparece, né? Nem aparece, fica subentendido, né? Tudo é mais a mente do mocinho, como é que ele vai chegar naqueles caminhos, com aquele argumento. Tudo. Concordo perfeitamente com sua linha de raciocínio. Queria lhe perguntar sobre o seu olhar sobre o cinema nacional. O cinema nacional, você que gasta mais tempo, investe mais tempo olhando os clássicos, quando você compara com o cinema nacional, como é que você lê isso? Um dia desse eu recebi um comentário no meu blog de um cineasta brasileiro, Sérgio Machado, que é muito conhecido, é um cineasta de Cidade Baixa, de Quincas Berro d'Água. Ele escreveu dizendo que eu devia fazer um blog exatamente igual ao meu, que ele gostava muito, mas voltado para o cinema nacional. Eu respondi para ele que eu falava muito sobre o cinema nacional no meu blog, mas que achava que a gente não merecia um blog específico sobre isso, não por falta de grandes cineastas ou grandes atores ou grandes técnicos, nós temos tudo isso. Mas eu vejo o cinema brasileiro, até hoje, que o cinema brasileiro nós não temos uma indústria cinematográfica, nós não temos movimento cinematográfico, não existe uma continuidade de bons filmes. Por exemplo, ano passado teve um grande filme nacional, que é de Selton Mello, O Palhaço, que é um filme incrível, um filme super sensível e muito bem dirigido, muito bem interpretado, assim, é um grande filme. É um filme que deveria concorrer, inclusive, ao Oscar pelo Brasil, não Tropa de Elite, que teria muito mais chance de ficar entre os 5, ou até mesmo de ganhar. Mas é uma exceção. Assim, a grande maioria dos filmes lançados, só para dar um exemplo, no ano passado, são filmes muito globais, são filmes de estética televisiva, não é cinema, aquilo é televisão. Você vê um Bruno Surfistinha, você vê um Cilada.com, aquilo não é cinema, não é que seja ruim, mas não é cinema, é televisão, é como se fosse uma minissérie condensada, uma telenovela condensada. O público geralmente não consegue separar essas coisas e esse tipo de filme é feito justamente para captar esse público de televisão, mas aquilo não é cinema, aquilo é TV voltada para o cinema. Então isso que não cria uma personalidade cinematográfica. É uma novela de 2 horas. É uma novela de 2 horas, exatamente. Antônio Naúde, pedir licença a você e para fazer nossos telespectadores, para fazermos um rápido intervalo comercial, mas esse ano, deixar uma questão, no Oscar esse ano o filme Rio, com a música de Carlinhos Brown, concorreu. Você achou injusto ou justo ele ficar de fora? Você responde no próximo bloco. A gente volta em 1 minuto.